chega, interroga logo Jesus, dizendo: bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus colocou algo para aquele homem pensar. Jesus chegou para ele e disse: conheceis os mandamentos? Não adulterás, não matarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, faz isso. Sim, eu já faço isso desde criança. Desde criança eu já faço isso. Jesus olha para aquele moço, observa que faltava algo na vida dele ainda. O Senhor chega e diz: olha para ele, olha nos olhos daquele moço. Vende tudo que tu tem, dá aos pobres, segue. Aí diz a história, o relato deste homem. Ele chega, baixa a sua cabeça, entristeceu-se, olha para Jesus, olha para a multidão. Aquele olhar dele, como quem diz: e agora o que eu faço? De repente, ele chega, diz a história que ele se arrepende, porque a narração nos mostra que ele possuía várias verdades, era um homem rico, na realidade. Aí foi onde surgiu a expressão: é mais fácil o camelo passar no furo de uma agulha, do que um rico herdar o reino de Deus. Então, o furo da agulha não é especificamente uma agulha que se costura, era um portão que tinha em Jerusalém, que os homens não queriam passar ali, mas nem pintado de ouro. Então o camelo ia passar, eles rodeavam por um caminho, que eles dizia que não tinha condições de eles passarem ali. Então as pessoas entenderam a linguagem de Jesus, porque os homens se metiam no orgulho de não passar ali, porque eram só os animais e pessoas pobres que passavam por ali, e as pessoas gostavam de passar sempre no lado melhor para ele. Então, o que o Senhor Jesus falou naquela época foi para que ele entendesse perfeitamente. E aqueles homens começaram a entender palavras e palavras, e vendo que esse moço se arrependia. Mas na realidade, o que faltava na nossa vida, o que falta na vida deles, e o que falta na vida de muitas pessoas, é só algo simples e pequeno: tentar parar, perceber bem a sua situação, o seu modo de vida, suas atitudes, refletir, parar e pensar e escolher uma melhor coisa na sua vida e tentar viver. Porque hoje em dia nós vivemos em situações em que a arrogância domina sobre a vida do homem, da mulher, do ser humano que vive na face desse planeta chamado Terra. Então o orgulho e a soberba não permite que a pessoa progrida ou prossiga em algo melhor para a vida dela. Então quando ela chega a ver que ela deixa que o orgulho e a soberba mande mais alto, haja muito mais rápido do que muitas coisas na vida dela, ela chega a se perder de tal maneira que ela recusa o próprio Salvador, perdendo em si a própria salvação. Então, por isso que aquele moço se retirou. Então, muitas das vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, temos todo o conhecimento da pura verdade da palavra do Senhor. Nós temos conhecimento magnificamente, expressadamente, se expressa muito bem muitas das vezes, fala muito bem, tem uma oratória muito maravilhosa, mas simplesmente a luta, a contenda, o despojo que tem dentro dele faz com que ele possa perder a salvação, porque o Senhor exige que a gente tenha uma nova mudança na nossa vida. Por isso que a pergunta e a resposta daquele moço foi essa: vende tudo que tu tem. Porque o Senhor queria saber aonde ele queria chegar. Jesus não queria jamais que aquele moço perdesse a sua riqueza. Jesus não queria que aquele moço voltasse a ser pobre. Não, muito pelo contrário. Jesus queria saber aonde ele ia chegar, qual seria a sua decisão. Então por isso que ele chega ali, para, reflete e abandona o Senhor. E quantas as vezes nós, os cristãos, estão abandonando o Senhor Jesus, perdendo a sua salvação, perdendo a sua fé, por causa da própria arrogância e ignorância que nós carregamos. Nós negamos a Cristo, assim como aquele moço negou.
Não, eu já conheço a verdade. E muitas das vezes a própria estupidez faz um bloqueio dentro da nossa mente e nosso coração, para que não aceite outra realidade de vida. Ficamos com a mente bloqueada, quando muitas das vezes somos repreendidos, chamados a atenção pela palavra, ou pelo Evangelho de Cristo. Muitos dizem, ele está falando isso comigo, ou porque me conhece, ou porque já sabe da minha vida, mas ele não entende que o Senhor Jesus é quem fala ao coração do ser humano através do seu Espírito Santo. Por isso que o Senhor queria entrar naquela vida, mas aquele moço olhou e disse não. Mas a realidade de vida é que a gente temos que ter de fato mudança. Nós temos que procurar mudar o nosso jeito. Nós temos que procurar mudar a nossa vida. Nós temos que procurar mudar um jeito novo de viver, para conhecer mais a palavra do Senhor, para conhecer mais sobre esse Cristo, sobre o Espírito Santo, para poder ter mais uma afinidade com o nosso Cristo. É necessário todos os santos dias, como diz a palavra, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando o Senhor Jesus falou isso, é porque eles não tinham conhecimento. Mas quando a gente passa a ter um conhecimento, abandona a nossa religião, abandona a nossa fé, quando a gente de fato queremos se encontrar com Jesus, passamos a ter um novo conhecimento, a nova visão começa a abrir nossos olhos, nosso coração, e a gente passa a entender que a realidade de vida, nós precisamos de fato conhecer essa pura verdade que é a palavra do Senhor, conhecer o Cristo vivo que vive e reina eternamente. Aleluia. Por isso que diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas no livro de Coríntios diz, depois que o Filho foi libertado, verdadeira, ou seja, no livro de Coríntios fala que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Ou seja, novidade de vida. Novidade de vida. E, lamentavelmente, irmão, nós vemos sempre a gente está falando algo, percebendo outros, e vendo que Jesus trata com a gente de formas inesperadas. Vê essa leitura que foi lida sobre Maria. Jamais ela ia saber ou esperava que aparecia um anjo fazendo com que a vida dela mudasse todo o roteiro da vida dela, toda a sua história. Jamais ela esperava isso. De repente aparece um ser enviado por Deus, anuncia algo que mudou toda a sua trajetória de vida. Mas ela precisava, ela já conhecia, ela guardava a lei, ela era instruída, mas ela só fez uma coisa: cumpre-me o desejo do meu Senhor, cumpre-me o desejo do meu Senhor. É isso que nós precisamos, chegar nos colocados, amado, e dizer: cumpre-me o que Deus quer, cumpra na minha vida o desejo do Senhor. Porque muitas das vezes a gente está, irmãos, buscando a Deus, mas muitas das vezes a nossa maldade está mais do que a busca das nossas almas. Muitas das vezes a rejeição da nossa vida está diante de nossos olhos. Muitas das vezes a estupidez cega nossos olhos e nós ficamos sem conhecer o nosso Cristo como deveríamos conhecer. E muitas das vezes, quantas as vezes, analisando, eu percebi que várias pessoas estão dentro da casa do Senhor. O Senhor me fez entender muitas pessoas dentro da casa dele. Pessoas que vêm ocupam o banco, pessoas que vêm entrevistados, se vestem tão bonito, lindo, mas lamentavelmente ele anda tão distante do Senhor. Eles cantam tão lindo, prega que é uma maravilha, tem uma retórica que mais estão tão distante do Senhor. Talvez já se acostumou àquela vida, mas o Senhor ele quer mudança na nossa vida. O Senhor ele quer que a gente mude. Não é ser religião, não é ser briga de religiosidade, não é ter uma religião, mas Ele quer que a gente tenha Ele na vida. Ele disse: olha, se você estiver em mim e eu estiver em vós. Então o Senhor quer tratar. Ontem dentro da minha congregação, o irmão trouxe uma palavra e o nosso pastor, ele falou que a igreja estava enferma. Eu bati aquela palavra, eu tomei um susto, a igreja está doente. Irmão, vamos orar. Levantou, clamando oração, me chamou para fazer oração. Se levanta a oração, meus irmãos, porque a igreja está doente. Levantei, peguei o microfone, fomos orar e intercedemos, fizemos oração de intercessão. E o pregador também pegou essa expressão quando ele foi pregar. Ele pregou algo e disse que o Senhor mudou a palavra e disse: eu ouvi quando o pastor falou que a igreja está doente. E de fato, irmão, a igreja, no nível geral, está enferma. Está doente. As pessoas de Deus não querem saber mais da palavra do Senhor.
As pessoas hoje em dia não querem saber mais de vir na oração. Isso é algo tão maravilhoso, no momento da oração. As pessoas não querem, quando vêm, mal tem palavra para apresentar a Cristo. As pessoas esquecem até da vida dela, até da própria família. Não tem palavra, tempo, são 3, 5, 10 minutos máximo, já se levanta, fica sentado esperando o pastor levantar a igreja. Por quê? Está enfermo. Precisa conhecer de fato verdadeiro Cristo, que ela só se falar. Então este homem ele estava mendigo. Mas eu me alegro quando eu vi aquela palavra no livro de João, no capítulo 9, e o versículo 8, quando alguém olhou para o moço e disse: "Ei, é você?" Disse: "Não, parece com ele." Narra a história do jovem que era cego. Jesus fez luto, cuspiu no chão, colocou nos olhos dele e mandou lavar. Quando ele foi, ele passou a ver. Ele começou a enxergar. Muitos, quando viram ele andando sozinho, e disseram: "Ei, esse não era aquele que estava mendigando?" Ele dizia: "Sou eu." Mas os pessoal não queriam enxergar. Porque quando Deus trabalha na vida da pessoa, irmão, a maioria não consegue enxergar o que Deus faz na vida da pessoa. Mas você sabe de uma coisa, irmão? Você sabe de uma coisa? A pessoa que recebeu o dom de Deus, ele vai com a cabeça firme e dizendo: "Eu sei o que foi que ele fez na minha vida. Eu sei o que ele me libertou. Eu sei o que ele lutou por mim. Eu sei o que ele me transformou." Mas quando dizia: "É ele", ele dizia: "Não parece com ele." A pessoa, ele dizia: "Sou eu. Sou eu." Mas as pessoas não entendiam o que ele tinha passado, do privilégio que Jesus tinha dado a ele, abrindo seus olhos, tirando aquelas vidas, botando ele a enxergar. E ele chega e diz: "Sou eu." E disse: "Não é você, não é ele." Disse: Sou eu. E ele diz: "Não é você." Outro disse: "Parece com ele." Sabe, já andava eu de primeiro, numa tal situação, de uma maneira. Agora de repente o pessoal me vê passando. E outro diz: "Mas é você mesmo, João?" "Sim, sou eu." "Nossa, nem parece." Como mudou? Sabe o que é isso? É Jesus que muda a pessoa. É Jesus que muda a pessoa. E a briga foi tanta. Pegaram aquele moço, chamaram ele, disseram: "Você, quem foi que fez isso?" Ele disse: "Eu não sei. Foi um homem chamado Jesus. Ele fez lodo, cuspiu no chão, colocou nos meus olhos, mandou lavar nas águas, e eu agora estou vendo. Mas como pode você ser mentira?" Mandaram chamar seus pais. Os pais chegaram diante das autoridades, deu até caso de polícia ali embaixo, que encheu o soldado. Mandaram chamar os pais dele, chamaram os pais e perguntaram: "Esse é teu filho?" Ele disse: "Sim, ele é meu filho." "E por que ele agora enxerga?" Ele disse: "Eu não sei. Só sei que ele é meu filho, que ele nasceu cego. Agora, como ele enxerga, eu não sei. Eu não sei o que falar." Mas faz uma coisa: pergunta a ele, que ele tem dado o suficiente para responder. Ele tem dado o suficiente para responder. E de repente ele pergunta aquele moço: "É verdade que tu nasceste?" "Sim, eu já falei para vocês que eu nasci cego. Agora, como eu vejo, não sei. Só sei que foi um homem chamado Jesus." Então, quando a pessoa alcança a graça de Cristo, ele age diferente deste moço. Ele não tem muito o que pensar. Quando ele disse: "Se ele fez a minha melhor, se ele lutou por mim, ah não, agora é minha vez de pelejar a seu favor. Agora é minha vez de lutar e mostrar." Os pessoal dizendo: "Não foi um homem chamado Cristo, tem autoridade, seja na rua, foi Jesus que fez algo na minha vida, foi ele que me transformou, foi ele que entrou na minha vida, a ele eu devo toda a honra e toda a glória, porque toda a honra e glória é dele, a ele eu devo todas as coisas dessa face da terra." A gratidão está no meu coração. A pessoa que tem Cristo na vida, a pessoa que tem Cristo na vida, o problema, a ignorância, a estupidez não tem cabimento na vida dela mais, porque ela deixa tudo isso e deixa que Cristo nasça na vida dela, deixa que Cristo lute por ela, deixa que Cristo seja exaltado através da vida dela, porque o orgulho e a soberba ele tira e deixa que Jesus possa triunfar na vida dela. É assim que Jesus faz, é assim como Jesus transforma a vida do ser humano.
Aleluias. Agora a pessoa está louvando, cantando, e a pessoa passa e diz: agora é tudo demitido. Não, só estou sendo grato o que ele fez por mim. Só estou sendo grato o que ele fez por mim. Porque se de fato ele fez algo por mim, eu serei eternamente grato a ele. Serei eternamente grato a ele. Vivia numa vida distorcida, uma vida sem sentido, sem amor, uma vida de desespero que me dominava. Vivia numa vida que a angústia predominava dentro de mim, o sorriso vinha no rosto, mas só Deus sabia como está a minha vida. Então hoje eu posso dizer: eu sou feliz em Cristo Jesus. Aleluia. Hoje nós possamos dizer: eu sou feliz em Cristo Jesus. Nós possamos dizer: Cristo entrou na minha vida, e a felicidade que Ele trouxe para mim, para nós, ninguém jamais tirará. Ninguém jamais pode passar dia, ano, mês, tempos e época. Ninguém jamais tirará a alegria que Cristo trouxe para a vida daquele que tanto necessitava naqueles momentos. Talvez o Senhor tirou você da cama, aleluia, onde você estava pensando que ia morrer. Talvez o Senhor tirou você de uma dificuldade mortal, onde você pensou que jamais existiria mais. Mas Cristo tirou você também do laço da morte. Cristo tirou você do infarto, de uma cadeira de roda. Cristo talvez tirou você do último suspiro que você ia dar na sua vida, e Ele te deu a vida, e você hoje vive. Por isso que nós vivemos grato ao nosso Criador. Por isso que nós vivemos dizendo: sou eu mesmo. Mesmo que a pessoa não conheça, não sou eu. Foi Cristo que entrou na minha vida. Ele está pronto a entrar, a dominar, a viver e a reinar na vida daquele que desejar, e deixar que Ele possa participar na sua vida nessa comunhão. Aleluia. Quando a gente tem o Espírito de Deus, a alegria está espontânea. O Espírito do Senhor está na vida dele, e ele está em Cristo, e Cristo está nele. Então o Espírito testifica. Você vê a salvação. Maria, quando chegou perto de Isabel, Maria estava cheia do Espírito, mas também o Espírito do Senhor já tinha visitado Isabel. Primeira coisa que aconteceu, ela se alegrou de ver. Primeira coisa que nós vemos acontecendo é que o bebê, o feto que estava na barriga de uma, saltou de alegria de sentir a presença do outro. Porque a presença de Deus é assim. É contagiante. Ela contagia de um para o outro. Ela contagia de um para o outro. Então, quando a gente vê essas palavras do Senhor, de repente, o Senhor estava andando, estava um moço trabalhando no seu escritório, na coletoria, algo que estava ali fazendo as suas rendas, e ele chegou, viu quando o Senhor Jesus disse: segue-me. Aí ele vai, olha para o que estava fazendo, olha para Jesus, o homem chamado Jesus. Ele não conhecia, mas ele está me chamando, eu vou. Sentiu aquela alegria, impacto, e seguiu Jesus. Foi Mateus capítulo 4, registra o chamado dele. Só que ele era o quê? Ele era cobrador de imposto. Olha só, quando a gente tem o Espírito de Deus, aonde nós levamos o Espírito do Senhor? Ele era cobrador de imposto. Então ele ia trabalhar. No serviço dele, ele começou agora a fazer menção desse homem que só passou e chamou ele. Ele sentiu algo tão maravilhoso na vida dele, e ele levantou e seguiu. Então, no seu trabalho, ele começou a fazer menção do nome do Senhor, porque ele era cobrador de imposto. Ele era cobrador. Então, quando a gente tem um Cristo, é isso que se acontece. No nosso trabalho, a coisa que a gente faz é comentar sobre o amor de Jesus, é cantando, é falando algo,